A paz do Senhor, meus irmãos queridos, irmãs, olá, um abraço carinhoso, a paz de Deus, a paz de Jesus, a paz do Espírito Santo Consolador. Seu culto doméstico desta sexta-feira, dia 17 de abril, né? Faz um mês hoje que eu completei 81 anos. Glória a Deus. E meus parabéns hoje vai para o pastor Isaac, que também está nessa caminhada, seguindo em frente, com boa cara, bom pior físico, e que as pessoas confundem a nossa idade, né? Alguém disse para mim: pastor, viu o senhor assim todo durinho, andando em pé, sem ninguém se segurar, nem se acredita que o senhor tem essa idade. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é meu El Shaddai, o Todo-Poderoso da minha vida, me alimenta com a sua graça e o seu poder. Estamos falando sobre a graça, não é, pastores? Pastores, evangelistas, missionários, homens e mulheres de Deus, povo de Deus, família cristã, papai, mamãe, vovô, vovó, a criancinha, todos nós podemos entender a simplicidade do Evangelho. O capítulo 12 de Romanos, nós temos aqui uma fala muito importante do apóstolo Paulo, falando sobre a consagração a Deus, a humildade, a fidelidade no uso dos dons espirituais. Veja o que a palavra de Deus nos diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por quê? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Isto nós estamos falando da necessidade de graça. Para todo o nosso trabalho, toda a nossa ocupação, tudo aquilo que nós temos recebido de Deus nesta vida para fazer, nós temos que seguir com muita confiança, segurança, porque o nosso Deus é poderoso para abençoar, salvar, proteger, guiar e nos dar satisfação. Então, necessitamos da graça. Primeiro, você observa que nós precisamos da graça para servir a Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 28, ele diz que servir a Deus, muita gente acha que é fácil. Não. Deus escolheu pessoas, homens, mulheres, gente, pessoa humana, para servir, para cuidar das vidas aqui da terra, a sermos parceiro. Nós não somos salvadores, mas nós somos seres humanos que têm o rosto de Cristo, que recebeu a presença do Emanuel, e pela graça e pela fé nós seguimos os passos maravilhosos para servir ao Senhor com amor, humildade e muita alegria. Em Hebreus 13, 9 diz que nós servimos a Deus. A graça é para fortificar o coração. Então veja que o melhor remédio para nossas coronárias, para o nosso aparelho circulatório, é a graça de Deus. Viver uma vida abundante de felicidade, alegria, sem taquicardia, sem parada cardíaca, sem problemas do seu coração.
encha o seu coração de graça e glorifique o nome do Senhor, nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, em Romanos 12, nós lemos que essa graça é preciso para fazer parte do ministério, para ministrar, porque nós aspiramos o episcopado e a Bíblia diz que excelente coisa nós almejamos, mas cada um recebe aquilo que Deus tem preparado, segundo a sua capacidade, o seu talento, a sua força de vontade para servir ao Senhor. Servir ao Senhor não é fácil. Então, para ministrar a palavra, para ser sal da terra e luz do mundo, para ser uma lâmpada no velador, para dar testemunho, uma boa administração, ter uma palavra revestida de poder, louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor com graça, isto é maravilhoso. Então, a graça para ministrar, que a sua palavra seja uma comida fresca, abençoada, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 6, 7, 8 e 9, fala sobre a contribuição, graça para contribuir. Você já imaginou quantas pessoas hoje estão decepcionadas? Por quê? Há muita gente ensinando coisa errada, A nossa contribuição começa a partir do momento que nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, a nossa vida ao Senhor, recebemos o vinde de Jesus Cristo para descansar nele. Então, é para o crente o mandamento, é para o crente a ordenança de trazer o seu dízimo com amor, trazer a sua oferta com liberalidade, mas isto não é um elemento salvador, é um ato provido pelo amor de Deus, pelo Espírito Santo em nossa vida. Cada um contribui conforme a sua prosperidade e o que está proposto no seu coração, e o nosso Deus, ele diz que é melhor obedecer a palavra do que viver de sacrifício. Tá certo? Eu já vi gente que chega num determinado lugar com uma continha no bolso para pagar e alguém diz, traz tudo, entrega tudo. Vai lá, entrega e volta para casa sem pagar a sua conta. Isso é tentação, não é fidelidade. Deus tenha misericórdia daqueles que estão dizendo que a sua oferta é uma semente para você ser feliz na vida. Meu irmão, sua oferta é obediência ao Senhor. Obedeça a palavra, obedeça a Deus, porque tem muita gente falando asneira, usando a palavra de Deus. Paulo escreve em Colossenses, capítulo 3, versículo 16, dizendo que nós necessitamos de graça para cantar. Cantar para o Senhor, cantar de graça e com graça, cantar afinado, cantar bem ensaiado, cantar bonito, louvando, exaltando, adorando o nome do Senhor nosso Deus. Não faça disso uma profissão para ganhar dinheiro, para ficar rico. Cante para o Senhor e seja feliz, porque é o seu sacrifício de graça para glorificar o nome precioso de Jesus. Paulo também escreve em 2 Timóteo 2:1, dizendo que a graça, nós necessitamos dela para ser fortalecidos no poder, fortalecidos na força do amor de Deus. A graça nos reveste, a fé vai junto, a fé lidera e a graça de Deus vai abrindo portas e Deus vai abençoando e nós vamos rompendo as cadeias do inferno, as dificuldades da vida, esperando com paciência no Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pela graça sois salvos. Isto é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sede forte, meus irmãos. E também Paulo escreve em Filipenses 1:29, que eu necessito de graça. Você precisa de graça. Graça para sofrer por Cristo. Porque, meu irmão, se você nunca imaginou na vida, pense uma coisa. Todos aqueles que abraçam o Salvador Jesus Cristo têm um restinho das aflições de Cristo para nós enfrentar. Lembram-se que Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci. Então você vai vencer. Tenha a graça de Deus, o poder de Deus e a bênção de Deus. Um bom dia a todos, em nome de Jesus.